Olá pessoal, vou esperar um pouquinho até a galera entrar, mais uma live. Tenso. Bom, se alguém estiver entrando e puder me dizer se o som tá bom, se tá conseguindo ouvir bem a minha voz, eu agradeceria muito. Hoje a Daí está ocupada, a princípio, e tenho certeza que no que ela estiver fazendo agora, nesse momento, seja conferindo uma prova ou se estivesse ministrando em algum lugar, falando sobre a Bíblia, ela possivelmente estaria glorificando a Deus, não isentando ela de ser uma pessoa falha humana, né? Assim como nós todos somos. Show? Estão ouvindo bem aí? Se puderem, então, façam esse favor, compartilhem a mensagem para que chegue a alguém. A mensagem que nós vamos conversar hoje, ela tem praticamente 3 a 4 pontos. Então, basicamente é o que nós viemos conversando com o tempo. E dessa vez eu vou dar uma pincelada também sobre a teologia reformada. Obviamente, eu tenho uma convicção de fé onde eu creio que Deus nos dá o livre-arbítrio. Para isso, para que esse tema aconteça, eu não vou necessariamente citar Armínio, que é um dos defensores dessa ideia. Mas eu vou citar pontos aos quais eu creio que a igreja de hoje precisa conversar. A igreja de hoje precisa realmente abrir a Bíblia e conversar. E se de repente mesmo assim ainda surjam interpretações diferentes, é nesse ponto que nós temos que viver, com pessoas que pensam diferente da gente, com pessoas que creem diferente da gente. Show? Vamos começar? Então, só para ver se dá uma melhorada aqui. O primeiro ponto que nós vamos conversar, eu vou fazer uma introdução como eu sempre faço, tipo essa que eu estou fazendo agora, mas no caso seria nós conversarmos sobre escadas para Deus. E depois, é claro, eu vou continuar falando sobre isso, né? E tentar explicar o que é isso e que literalmente é uma das, vamos dizer assim, culturas que nós vivemos hoje no evangelicalismo, né? Clerical ou eclesiástico ou possivelmente cristão que nós temos hoje como exemplos, né? Dentro das nossas queridas e amadas instituições que não substituem o Jesus que morreu na cruz, mas que tem a missão de anunciá-lo. Nós vamos conversar também sobre coisas que são mais santas e menos santas, ou, falando propriamente disso, sobre pessoas mais santas e menos santas. Será que existe isso? E depois, sobre a prática missionária, ou no caso, como é que eu vou falar? Sobre a pregação e a graça que acabaram virando mercadoria de culto. Seja para enganar, ou até mesmo para desviar as pessoas do verdadeiro propósito, da verdadeira graça. Oferecida não por mim, não por um nome, não por um título, não por uma liderança. Aliás, por uma liderança, que é a do pastor. A do pastor que deu a vida pelas ovelhas. Show? Também conhecido como Jesus. Ou alguns outros nomes a princípio, né? Continuando, então, vamos lá? Começamos? Compartilhem então a mensagem para que as pessoas possam acessar. Estão me ouvindo bem? Eu espero que sim. Vamos lá. Calvino
foi um reformador, um dos principais nomes da reforma. Lembrando que a reforma seria justamente uma tentativa de romper com a religiosidade já formada dentro de um poderio religioso que se misturou com político e acabou fazendo algumas coisas erradas, como nós erramos hoje, né? Apesar de terem acontecido verdadeiras barbaridades, né? Mas necessariamente ele citou algumas coisas. Lutero em si foi uma das pessoas talvez que de mais nome, que começou lá em Wittenberg, na Alemanha, né? As 95 teses, a qual ele pregou na porta de uma das instituições, né? E acabou causando, né, toda uma, como é que eu vou dizer, uma própria reviravolta, né, nesses tempos que nós vivemos hoje. Vamos lá então? Uma comparação, um professor meu da faculdade de teologia, ele citou Calvino, citando também um pouquinho do Salmo 115:3 e 135 do 3 ao 6. É sempre bom quando nós falamos da Bíblia, quando nós falamos de Deus, nós citarmos geralmente as Escrituras. E talvez aquilo que eu fale possa estar contido nas Escrituras. E isso é talvez uma das coisas que seria muito encantador dentro de alguém que prega o Evangelho. Alguém que anuncia dentro das suas palavras o próprio Evangelho. E não necessariamente, né, igual nós já conversamos antes, achismos, isso, aquilo. Show? Vamos lá então? Desejar ultrapassar esses limites, calma que vocês já vão entender, além de se construir em uma atitude iníqua e estéril, significa tentar a Deus, diminuindo a sua liberdade soberana, e ao mesmo tempo supor pecaminosamente que a vontade de Deus não seja por si só motivo suficiente para ele fazer todas as coisas como ele faz. Calvino insiste nesse ponto. Procurar relacionar a nossa eleição às causas externas é tentar a Deus. A vontade de Deus deve ser suficiente para nós. Não busquemos a causa em parte alguma, senão na vontade divina. Notemos particularmente as expressões de quem quer e quem lhe apraz. Paulo não permite que avancemos além disso. Bom, a minha ótica ela vai concordar e discordar um pouco disso. E ao longo dessa conversa nós vamos falar um pouco disso. Muito do que se fala hoje sobre calvinismo, sobre Deus eleger previamente, coloca Deus como determinador de todas as coisas. E isso não quer dizer que nós estamos, quando nós pensamos diferente, nós estamos tentando tirar a soberania de Deus. Até porque Ele é Deus, né? O único ser que talvez seja verdadeiramente livre, para fazer uma brincadeira com o livre-arbítrio, né? Vamos continuar? E isso vai desenrolar bastante conversa. Da ótica de Paulo e dos evangelhos, é o ponto máximo do evangelho, a boa nova. A justiça pela graça não pode ser lida fora de seu contexto. Do contrário, torna-se graça barata. Como afirmou Bonhoeffer, um dos escritores, um dos teólogos, né? Que a gente encontra aí pela literatura. Parece fácil, é claro. Entretanto, não foi para a igreja em toda a sua história. Uma das doutrinas mais difíceis de compreender. Entende-se que o Evangelho de Lucas, escrito por volta do ano 90, 60 anos após a ressurreição, né? Ainda é necessário que a pastoral interceda pela comunidade subjugada pela lógica retributiva. O que seria isso, então? Nós tentarmos fazer alguma coisa para alcançarmos a salvação. Nós, pelos nossos méritos e esforços, tentar pagar de algum jeito uma dívida a qual nós mesmos fizemos e que Cristo veio e cancelou essa dívida, né? Como a gente acompanha nos evangelhos. Na parábola do pródigo, por exemplo, lá em Lucas 15, a mensagem de graça não está em confronto direto da graça, não está em confronto direto com a prática da lei e da religião.
nota-se que através daquela parábola não tem necessariamente essa regra aqui, aquela regra ali, apesar de que muitas das analogias a qual nós usamos para explicar alguma parábola fala sobre o contexto da época, o que é muito legal, né? Sobre as sandálias, sobre o anel, sobre isso, sobre pertencimento, sobre aquilo. Então, o que é muito bom, né? O que se está em questão é a legitimidade do amor de Deus. No pensar do irmão do pródigo, lembra do irmão? O amor de Deus deve ser direcionado a quem merece. Entretanto, dessa forma, ele não entende no caso, né? E nem aceita a graça. Ele olha para o irmão que voltou e diz, não, ele não merece, eu mereço. Eu tive aqui sempre desse lado aqui. Eu tive fazendo isso, fazendo aquilo. Mas ele foi embora de casa, gastou a parte da herança dele. E como o Senhor o recebe assim, de braços abertos, correndo em direção ao filho. Show? Em uma de suas teses, Lutero diz que a única obra que antecede ao amor de Deus é o pecado, nada mais. Essa é uma reflexão bem profunda. Vamos conversando e logo nós vamos entendendo algumas coisas. Ou seja, nada do que fazemos nos torna merecedores da graça. Assim, a graça não é uma doutrina para que os gentios entendessem sua inclusão no reino de Deus, mas para que a lógica retributiva praticada por alguns fariseus e judeus cristãos fosse desqualificada. Ou seja, tinha leis que deveriam ser seguidas para que a pessoa alcançasse a salvação. Tinha isso para que a pessoa seguisse, e certas interpretações errôneas, inclusive, sobre algumas coisas que nós vemos ao longo do Evangelho, Jesus explicar que as pessoas achavam que era aquilo, mas poderia ser um pouquinho diferente. E nos mostrou realmente, né, o que era de valia, né? Por exemplo, costumes, né? As pessoas tinham costumes de lavar as mãos. Hoje nós temos também, é claro. Mas necessariamente já desafiava porque era uma doutrina e um costume passado de gerações a princípio. E assim, olha, os teus discípulos, eles não estão lavando as mãos para comer, antes de comer. Por que eles fazem isso? Ou por que eles não lavam as mãos e tal? Jesus sempre vinha com uma explicação e com um sentido de desafio para aquelas pessoas. Para quem estivesse na volta, fosse alguém que estivesse dizendo que seguia Jesus ou alguém dizendo que servia a Deus, apesar de que, né, nós temos esse paralelismo enquanto Jesus estava na terra, onde as pessoas diziam, né, que serviam a Deus e acabavam fazendo coisas que muitas das vezes se tornavam apenas meramente um fator religioso, um fator de costume, de crença que muitas vezes não deveria estar atrelado a quem realmente segue a Deus, a quem realmente busca seguir a Deus. Apesar de que quem busca seguir a Deus tenta sempre fazer o seu melhor, renunciar cada dia ao pecado, isso e aquilo, mas a gente vai conversando ao longo do tempo. Uma das maiores dificuldades no estudo da teologia, principalmente a sistemática, é traçar pontos entre o conteúdo estudado e a prática comunitária pastoral. Um dos maiores problemas teológicos da igreja é a compreensão da eleição e da graça. Foram muitas as teorias e crenças, entretanto, para a prática comunitária e pastoral, a situação é muito mais simples. Pois, segundo a compreensão dos reformadores, seja Lutero, Calvino, que nós citamos hoje, né? Só porque nós citamos eles, literalmente, a causa de qualquer eleição está totalmente em Deus, cabendo a nós apenas crer e confiar em Deus. Então essa é uma ótica a qual muitas pessoas creem, e eu creio que a maioria delas creiam nisso, com algumas ressalvas, né? Então, como analisar a igreja de hoje? Como entrar naquele nosso primeiro ponto, as escadas para Deus? O problema das escadas para Deus, primeiro eu vou lançar a problemática, depois eu já falo a minha resposta. É uma prática problemática presente em algumas comunidades cristãs.
A religião, como forma de expressão da fé, solidificou-se de forma a confundir a realidade, como se Deus e a religião fossem a mesma coisa. Assim, quanto mais religiosa, mais próxima a pessoa está de Deus. Lutero, em sua experiência religiosa, entende que quanto mais religioso se tornava, mais distante de Deus estava. Isso porque parecia depender mais de si mesmo e menos de Deus. Dessa forma, disse que o maior golpe que a carne recebeu em toda a história foi quando Lutero saiu do monastério. Será que a religião, quando torna-se uma escada para Deus, não corre o perigo de se tornar inimiga de Deus? Como seria um cristianismo sem escadas para Deus? Vamos fazer uma pequena pausa aqui, eu já venho bem rapidinho. Pode crer. Então, voltando. E esse problema então das escadas para Deus? Se nós devemos realmente construir alguns degraus para que nós possamos ficar mais perto de Deus? Será que esse degrau que eu estou pisando, ele realmente é um degrau verdadeiro? Como que eu saberei disso? Vamos continuar? Agora que o negócio fica um pouquinho mais sério. Infelizmente, essa declaração, ela se faz necessária, né, essa declaração que existe essa problemática, para refletirmos como a Igreja de Deus. Refletirmos como que essa igreja ela tem andado nos últimos tempos. A história da igreja ela só é satisfatória quando lemos os textos da própria igreja primitiva, onde ela não estava privada de problemas, fique bem claro. Mas vimos pessoas unidas em prol da pregação do Evangelho, viver em comunidade e alcançar mais pessoas. Calvino estava correto em destacar a necessidade de darmos valor e atenção à graça de Deus, para que não viéssemos a nos glorificar, como também diria Paulo. Porém, ao tentar expor as palavras de Paulo, Calvino erra demasiadamente, ao fazer afirmações do tipo: Deus não só viu de antemão a queda do primeiro homem e nela a ruína da sua posteridade, mas também por seu próprio prazer a ordenou. Isso está nas Institutas de Calvino, capítulo 23, seção 7, para quem quiser conferir. Pois ao afirmar isso acaba tirando a responsabilidade do homem e não afirmando a soberania de Deus como muitos defendem. E quando isso acontece, alguns de nós viram extremistas, a ponto de dizer que não há nenhuma determinação. Um exemplo, onde nascemos, quem são nossos pais, etc. Né? Quem serão nossos pais. E que não há livre-arbítrio, né? Então, apesar de tudo, Calvino acaba destruindo qualquer chance meritória do homem, onde não poderíamos produzir qualquer coisa que fosse digna de comparar-se com o sacrifício de Cristo, colocando por terra a escada de Deus. Ou a escada para Deus, né, no caso. Porém, creio que a própria Bíblia e o próprio apóstolo Paulo deixa claro isso em suas cartas, como a de Éfeso. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, né? Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. E quando nós entramos no versículo 10, aquele preparar de antemão não significa determinar arbitrariamente tudo. O que me lembra um artigo onde o pastor Martinez cita William Lane Craig. O determinismo calvinista faz de Deus o autor do pecado e impede a responsabilidade humana. Na visão determinista, até o movimento da vontade humana é causado por Deus. Deus move as pessoas a escolherem o mal, e eles não podem fazer o contrário. Deus determina suas escolhas e os faz cometer injustiças. Se é mal constranger outra pessoa a fazer o mal, então sob essa visão, Deus não é apenas a causa do pecado e do mal, mas torna-se o próprio mal.
o que é absurdo. Da mesma forma, toda a responsabilidade humana pelo pecado foi removida, pois nossas escolhas não são realmente nossas. Deus nos leva a fazê-las. Nós não podemos ser responsáveis por nossas ações, pois nada daquilo que pensamos ou fazemos é realizado por nós. Aqui ele encerra, né? Se para alguns é difícil explicar o porquê de não construirmos uma escada para Deus e chegarmos cheios de estrela no peito diante do tribunal, para mim basta citar as Escrituras e não me tornar discípulo de ninguém mais senão Jesus Cristo. Então é aqui que eu encerro essa questão, a qual nós devemos pensar, conversar. Se você tiver uma opinião, você pode comentar aqui embaixo. E vamos ver mais essas duas outras questões. Então, mais santos e menos santos. Existe alguém mais santo ou menos santo? Será que existe, Jeff? Não. Não, né? Então vamos lá. A minha resposta para isso é: de fato, o que podemos perceber é que algumas pessoas sentem-se mais santas e outras nem tanto. Quando falamos de cargos dentro de uma instituição religiosa, o assunto chega a piorar, pois o apóstolo anjo, que lidera a igreja de Deus, entre aspas, né, toma decisões acima das de Jesus, ou qualquer outro apóstolo bíblico, ou que qualquer outro apóstolo bíblico tomaria, ou que tiver ordenado. Deus nos chama a sermos melhores e usa a expressão santos. Porém, a afirmação de que existem pessoas mais ou menos santas é de fato errônea, pois somente Deus tem o poder para ler os corações dos homens, que a gente encontra lá em Romanos capítulo 8, versículo 27. Devemos ensinar as pessoas como Jesus nos ensinou, que podem orar a Deus e mostrar que Deus não precisa de outros intermediadores além de Jesus. Gosto de uma frase de um ator desconhecido, onde ele disse: aos pés da cruz somos todos iguais. Show? Essa aqui dá para conversar mais uma hora, 2 horas, né? A do determinismo lá, então, nem se fala, né? As pessoas discutem isso desde o primeiro século. Só que agora, e quando essa mensagem da graça ela se torna mercadoria de culto? Quando ela nós começamos a achar que só encontramos Deus dentro de 4 paredes. Eu vou ler a problemática para a gente entender o que eu estou tentando falar. Uma confusão comum que acontece nas comunidades cristãs é que, devido à prática missionária ou evangelística, a comunidade ela passa a perceber a salvação como uma ação eclesiológica, alterando o centro da graça do amor de Deus para a ação da igreja. Compreender a graça é entender que a igreja tem um papel de testemunho da graça, mas não de meio para a graça. Essa talvez é uma parte das mais fortes, né? O teólogo Schumacher, alguma coisa assim, reflete sobre o papel da reforma em confrontar a tradição teológica romana que tornava a igreja num meio de salvação. E eu creio que isso não é o que deve voltar. E é o que nós temos tornado as nossas instituições assim. Sem a qual não era possível a pessoa chegar a Deus. Será que o protestantismo atual, então, os evangelicais e pentecostais, também não estão incorrendo no risco de negar a graça pela identificação da igreja como meio de salvação? Esse é o ponto talvez principal que a gente tem que sentar, igual as pessoas que literalmente buscam estudar a Deus, buscam estudar a Bíblia, buscam estudar contextos, buscam melhorar, levar essa verdade de Deus para as pessoas, devem sentar e conversar. Por quê? Porque isso se torna meritório. Nós já conversamos lá no ponto anterior. E isso acaba ficando diminuindo o sacrifício de Cristo. Isso acaba limitando coisas a só um lugar de culto, se é que cultuamos alguma coisa. Nós viemos falando pela Bíblia Live praticamente inteiro. O culto não é aquele culto que dura só das 7 da noite até as 9h30. Ou das 8 até as não sei que horas que geralmente vocês congregam. Vocês entendem? O culto ele é integral. Uma
vida com Jesus, uma vida cristã, ela não deve ser somente nos domingos. Ela não deve ser somente aqui, somente ali. A gente não vai necessariamente num lugar porque Deus vai estar lá. Como se Deus não pudesse estar aqui agora nesse momento. Como se Deus não pudesse estar naquele lugar. Como se Deus, igual falava-se antigamente, Deus, quando você entra no cinema, Deus fica na porta. E vários outros absurdos. Show? Vamos responder essa questão então? Não são somente as igrejas pentecostais, mas também as igrejas reformadas que acontece isso, ou outra denominação que queira usar algum outro nome. Infelizmente, o que vemos é o mesmo diálogo que Jesus teve com a samaritana no livro de João, capítulo 4, versículo 20. Ela falava, né? Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém, que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Esse próprio teólogo, ele fala, ele estava realmente certo. Mas eu trago a sua reflexão para os dias de hoje. Porque é nos dias de hoje que nós temos que notar essa diferença. Homens que se acham donos da verdade, que se acham mais conhecedores do que os outros, porém possuem falhas gravíssimas de uma teologia sistemática, assim como já afirmei para alguns colegas. Parece-me que sem o lugar não existe Deus, ou que só no lugar que se cultua Deus. Negar a graça é negar o favor de Jesus e tudo o que ele ensinou. Não se trata de seguirmos uma boa linha teológica, mas do que fazemos com essa boa linha teológica. Fiquemos com o versículo 12 do quarto capítulo de Atos dos Apóstolos. E, portanto, não há salvação em nenhum outro ente, pois em todo o universo não há nenhum outro nome dado aos seres humanos pelo qual devamos ser salvos. E esse versículo acaba com todo o restante. Toda aquela nossa dúvida, toda aquela nossa inquietação por isso, por aquilo. Então, se há algum nome que os joelhos vão dobrar, lá, que a gurizada gosta bastante desse versículo, vai ser o nome de Jesus Cristo. E que nós paremos, né, de construir escadas para Deus, para nós, né, para nós chegarmos a Deus. Que nós paremos de ver Deus como mal. Que nós paremos de usar a pregação do Evangelho como mercadoria. Porque às vezes pode ser que a pessoa não receba dinheiro, mas ela receba fama, ela receba conhecimento. Se receber tudo certo, mas o problema é o que vai fazer com isso. Eu vou virar mais um fantoche do mercado gospel que nós vemos por aí por hoje, nos dias de hoje? Então, para completar, eu vou deixar a última mensagem então. Dentro dessas três problemáticas, o que nós vivemos hoje, seja não somente no pentecostalismo, mas dentro das nossas igrejas, que talvez não compreendam a ação do Espírito, o que é ser cheio do Espírito Santo? Porque as pessoas dizem, não, Dudu, não adianta você ficar falando isso, não adianta você ficar fazendo isso e tal. Se o Espírito não quiser fazer isso, se o Espírito não quiser fazer aquilo, então o que é? E as pessoas alegam, né? Então você tem que ser cheio do Espírito, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E de fato talvez seja uma verdade, mas o que é ser cheio do Espírito? É aqui que talvez eu não alegre muitas pessoas. Porque a mensagem ela fica um pouco pesada e acaba se tornando... como é que eu vou dizer? Dura. Mas cada um é livre para abrir o vídeo, fechar o vídeo, não assistir mais o vídeo, denunciar o vídeo, né? Assim como muitas pessoas já fizeram. Então, nos dias de hoje nós vivemos várias dificuldades, principalmente enxergar essa doutrina. Devido a diferenciações de doutrinas e interpretações da Bíblia, estamos julgando que a nossa interpretação seja a correta. Então, se a nossa interpretação condiz com a de Paulo, devemos observar a própria Bíblia Sagrada.
Mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Quando Paulo falava com os Gálatas, né? Lembra dos conflitos da lei, onde Paulo tentava falar para os Gálatas a quais eles estavam enfeitiçados? E tem muito conflito nessa região da Galácia, inclusive nós podemos, uma outra hora, e eu acho que nós já falamos provavelmente, sobre o conflito de Paulo com Pedro. Ao falar sobre o Espírito, o apóstolo Paulo é eficaz em apontar características as quais devem estar presentes na vida de um cristão. Não adianta pular, rodar, correr, gritar, sapatear, se não estendemos a nossa mão ao próximo. Se não somos mansos, benignos, e a lista é longa. Devemos parar de ser meninos na fé. Não somos perfeitos. E para isso, Paulo também escreve: quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação... Opa, a gatinha quer participar da live? Não derruba esse, não. Vamos continuar lá, então. Então Paulo fala: quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Lá em Filipenses, capítulo 3, do 12 ao 16, né? É realmente preocupante o rumo que temos tomado. Mas disso afirma que, se seguirmos mais as palavras deixadas por Jesus e os apóstolos, poderemos sim ser cheios do Espírito Santo e contribuir para as nossas comunidades de fé, trazendo o verdadeiro Espírito que demonstra seus frutos, a sã doutrina e Deus como soberano, nos livrando de demonstrações carnais de um falso poder e apontando o verdadeiro poder, a graça de Deus, que conhecemos através da sua revelação, a saber, a sua palavra. Show? Então, dando uma pequena recapitulada, nós conseguimos dar uma conversadinha sobre alguns pontos, né? Talvez até nos estendemos um pouquinho, até me segurei bastante, porque quando se trata de assuntos polêmicos, talvez nós devamos pensar um pouquinho mais antes de falar, né? Esse conteúdo ele foi feito justamente para discussão, para nós refletirmos sobre isso. Então, que realmente, se a gente for fazer essas escadas para Deus, nós tenhamos plena convicção de que talvez o degrau que eu esteja pisando possa ser enganoso. Eu lembro que eu já comparei isso com uma situação, por exemplo, da tua vida, em que você acreditava que o 1 era o 1. O 1 não poderia ser outro número. Mas que de repente, em uma outra parte da tua vida, você viu que presente no 1, nós tínhamos o 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. Todos eles estavam possuídos dentro de uma unidade só. E ao longo do conhecimento que você foi abordando, aquele 1 realmente era 1. Mas dentro dele continham mais coisas, as quais elas foram reveladas com o tempo. Aonde você foi crescendo em conhecimento, aonde você começou a olhar para aquele ponto, para aquela coisa que você acreditava e viu que realmente
até mesmo ela poderia mudar. Ela poderia tomar outra forma. Ao unir duas daquelas unidades, ela formava um novo número. E assim vai. Então que deixemos de meritocracia, que aceitemos a graça de Deus e que, se de fato nós fazemos parte de um corpo, que nós não ensinemos as pessoas a pagar por isso, a pagar o preço. Até alguns dias passados eu citei um dos, eu chamo de teólogo, mas eu não sei necessariamente se tem graduação ou não, e para isso, para mim não importa nada, mas ele citou justamente isso, que sobre a... Ai, Jesus, o que eu tinha falado agora há pouco? Não lembro. Sobre a própria... Deixa eu lembrar... Não, eu vou lembrar. Justamente sobre a cruz, né? Sobre Jesus ter dito, está consumado. E nós vivermos como se ele tivesse dito, agora paguem o preço. Nós já lemos e nós já conversamos hoje sobre a graça de Deus. Inclusive, em algumas frases, muitas pessoas colocam como não foi de graça. Inclusive, era uma dívida nossa. Uma dívida com Deus que nós não podíamos pagar. E o que Cristo oferece hoje, pode ser que dentro de algumas teologias formadas em cima da Bíblia, as pessoas não preguem mais isso. Mas o que a Bíblia oferece hoje, o que Jesus ofereceu na época, o que Jesus oferece hoje, é um convite à salvação. Um convite à ressurreição. E Paulo reforça isso, por exemplo, lá em 1 Coríntios capítulo 15. Se nós pregamos a ressurreição e ela não existe, nós estamos indo até contra Deus. Entende? Então é por isso que a pregamos. Porque ela está contida na sua palavra. E respeitada no contexto ao qual ela foi pregada e ao qual aconteceu. Mas se eu quero ver Jesus somente como alguém que, de repente, pode ser que foi importante porque ele disse umas palavras bonitas, eu serei muito raso. E por quê? Porque verdadeiramente ele convida você a muito mais do que apenas viver uma vida rasa. Na realidade, o que ele oferece é a verdadeira vida. Em um dos versículos ele afirma: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que crê em mim, eu vou deixar que você complete esse versículo. Caso você não conheça, pesquise. Caso você tenha uma opinião diferente sobre o que eu citei aqui, comente. Mas que sejamos honestos. Porque eu me entristeço quando eu entro em alguma instituição religiosa e a pessoa está dizendo aleluia e glória a Deus pelo pecado. E não aleluia e glória a Deus pela misericórdia de Deus. E fico ainda mais triste quando eu sou apontado como um falso profeta. E eu não digo isso por ser eu. Mas é porque as pessoas estão tão confusas com esse esquema de escada para Deus, meritocracia, isso e aquilo, que param de enxergar a graça de Deus. Param de fazer boas obras, às vezes, por confundirem a graça de Deus com apenas uma coisa pequena. Param de ser imitadores de Cristo
por quererem amar o reconhecimento dos homens e não amar o reconhecimento de Deus, mas eu não digo num sentido de fama, né? Muitos dos fariseus, em um momento, eles até criam no que Jesus falava, mas não o seguiam por medo dos outros, dos fariseus. Muitas pessoas acreditavam em Jesus, no que ele falava, mas necessariamente não seguia por medo de ser oprimido, né, pelas pessoas que estavam em sua volta, porque eles preferiam o reconhecimento dos homens e não de Deus. E hoje você prefere o quê? O reconhecimento dos homens ou o reconhecimento de Deus? Se fosse pelo reconhecimento dos homens, a cada pedrada que nós recebêssemos aqui no Bíblia Live ou alguma coisa assim, na nossa vida diária em geral, nós já tínhamos parado há muito tempo. Ou nós estaríamos pregando uma mensagem ao qual agradaria muitas pessoas. E eu não vou dizer que essa mensagem que nós pregamos não agrada as pessoas também, num sentido mais abrangente. Mas seria uma mensagem de você não terá aflições. Seria uma mensagem oposta a Cristo. Você vai conseguir a sua vitória a qualquer custo, em cima dos seus inimigos, isso e aquilo, tem sabor de mel e blá blá blá. Paguem o preço, porque se você pagar o preço você vai conseguir, porque se você fazer isso você vai... Entendem? Então que se nós temos algum conhecimento sobre esse Jesus, sobre essa vida eclesiástica, vamos dizer assim, essa vida de fé, que nós sejamos então praticantes dessa palavra, dessa fé. E confiemos em Jesus Cristo, que veio, viveu, nos ensinou, que foi morto pela mão de pessoas que se diziam religiosas e ressuscitou. E em vez de ser mal com todo mundo, ainda ofereceu uma coisa que nós já tínhamos, não tínhamos mais acesso. E quando aquele véu se rasga e nós podemos entrar no Santíssimo, nós percebemos que os momentos que nós passamos com Deus, eles se tornam realmente frutos da sua presença. E eu não falo de arrepios ou sensações, mas da certeza que Deus está presente conosco. E foi o que Ele prometeu. Estaria presente conosco até a consumação dos séculos. E eu espero que você alimente a convicção que Deus quer colocar no teu coração. E comece a realmente procurar em Deus as respostas. Pode ser que pessoas ajudem a isso. Pode ser que esse vídeo talvez te ajude a isso. Mas que Ele te mostre realmente a verdade do que Ele quer para a tua vida, do que Ele quer para as nossas vidas. Show? Então um abraço para vocês, uma boa semana. Logo a gente está postando os vídeos no YouTube. E qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês queiram conversar, manda mensagem, não precisa comentar no vídeo, que eu sei que às vezes comentar no vídeo você vai expor a tua opinião e muitas das pessoas podem ser que venham ali, enfim, façam isso, façam aquilo. E talvez você não devia ligar tanto para isso, né? Afinal, se de fato nós vamos seguir a Jesus, nós vamos ir contra várias pessoas. Não digo em se tornar inimigos, né? Mas muitas pessoas não concordam com esse mesmo Jesus apresentado pela Bíblia. Show? Então faça-se participante dos sofrimentos de Cristo, assim como Paulo queria ser. E não almeje que já tenha alcançado isso ou aquilo, mas que sempre vai estar correndo em direção ao alvo.
que é Jesus Cristo. Valeu, um abraço.